Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 15 de maio. Hoje nós celebramos o Dia Mundial da Família. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 15, versículo 26, ao capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho de mim, porque estás comigo desde o começo. Eu vos digo estas coisas agora, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E alguns, ao matarem vocês, julgarão que estão prestando um culto a Deus. E eles fazem isto porque não conheceram o Pai e nem a mim. E eu vos digo estas coisas agora, antes que aconteça, para que vos lembreis que eu vos disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós nos sentimos convocados pelo Senhor para seguir o seu caminho, para viver os seus mandamentos, acolher os mandamentos e observar os mandamentos para darmos testemunho de Jesus de Nazaré. Porque a fé cristã ou a vocação cristã à qual nós fomos chamados, porque vocação é graça e missão, e é o coração que deve arder para que os pés possam caminhar para dar testemunho de Jesus, porque foi para isso que Jesus nos convocou. Foi para isso que ele nos congregou. E vós sereis minhas testemunhas. Dar testemunho de Jesus de Nazaré é a condição da nossa fé cristã. Por isso, hoje ele vai dizer uma palavra muito especial para mim e para você, quando ele diz: quando chegar a hora. Eu vos falo estas coisas agora, para que a vossa fé não seja abalada. Jesus está dizendo estas palavras ao grupo dos seus discípulos ou do colégio apostólico, daqueles 11 que restaram. E ao preparar o coração deles para as dificuldades da missão, inclusive a perseguição, agora ele está falando, então, já comunicando e anunciando aos seus discípulos: expulsar-vos-ão das sinagogas. E alguns, quando matarem vocês, julgarão que estão prestando um culto a Deus, que estão fazendo a vontade de Deus, matando os discípulos. E Jesus vai dizer: eles agem assim porque não conheceram o Pai, e também não conheceram a mim, pela ignorância. Quantas e quantas vezes a gente ouve os irmãos e as irmãs de fé dizendo: eu estou passando por provação e a minha fé está abalando. Estou perdendo a fé por causa da tribulação. Estou perdendo a fé por causa do sofrimento. Mas Jesus disse para mim e disse para você também que iria chegar a nossa hora. A minha hora, a sua hora e a hora de cada homem e de cada mulher de prestar contas do seu testemunho, de dar testemunho sobre Jesus de Nazaré. Por isso Jesus vai dizer que esta força do testemunho, esse poder para testemunhá-lo, não vem da natureza humana, não vem do esforço humano, mas vem da força do Espírito que ele nos deu, que ele nos concedeu, desse defensor que ele enviou da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dá testemunho de Jesus e que também fortalece a mim e a você, que ilumina a minha inteligência e a sua, para que a gente possa dar testemunho de Jesus. O problema é que às vezes nós queremos viver a nossa fé cristã, mas sem convencimento de coração, sem correspondência pública, sem correspondência externa. Quer dizer, uma vida de fé que não toca a vida. Nós criamos esse divórcio entre aquilo que nós dizemos que cremos e a vida que nós levamos. Por isso,
fica difícil dar testemunho na hora da provação. Fica difícil. Porque, mergulhados no espírito do mundo, às vezes, nós não conseguimos mais enxergar Jesus. Nós não conseguimos mais conhecer o Espírito do Senhor para termos discernimento. E com isso, quando vêm as provações e quando chega a nossa hora, então nós ficamos com a fé abalada. Abalada pelo sofrimento, abalada pela doença, abalada pelos desencontros da vida, pelos escândalos da vida, abalada por todas as dificuldades que cercam a cada um de nós, onde nós vamos fazer aquela pergunta fundamental: por que eu? Onde está o Senhor? Se Ele é amor, por que eu passo por isso? Meus irmãos e minhas irmãs, desde o início Jesus preparou a cada um de nós dizendo: vós tereis muitas tentações no mundo. Jesus não retirou as tentações da nossa vida. Jesus nos deu a graça de poder enfrentá-las, de poder suportá-las no seu poder e na sua força. Por isso ele vai dizer hoje nesse evangelho tão bonito para todos nós: quando eu enviar o defensor, aquele que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho de mim, porque estáis comigo desde o começo. E eu digo estas coisas agora para vós, para que quando acontecer, a vossa fé não seja abalada. Mas também para que ao recordar dessas palavras que eu falei, cada um de nós também recordemos que chegará a minha hora e chegará também a sua hora. A hora de nós darmos testemunho. A hora de nós dizermos que nós confiamos plenamente em Jesus. A hora em que nós vamos dizer que Ele é o Senhor da nossa vida. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nos preparemos. Nos preparemos com a oração pessoal, nos preparemos com a leitura diária da Palavra de Deus, nos preparemos com a vida sacramental, a missa dominical, a confissão, o terço de Nossa Senhora. Porque o convite de Jesus sempre foi esse: orai e vigiai. Porque nós não sabemos quando chegará esse tempo, ou esta hora, onde eu e você teremos que dar testemunho daquilo que nós dizemos que cremos. Logo mais às 15h, estarei participando de uma celebração ecumênica no Hospital Carlos Chagas, aqui de Itabira. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Paz e bem.